galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando da Conf. Hoje a gente vai estar falando para vocês um pouco de como tem sido a nossa experiência aqui na Arquivei, nesse processo de desconstrução do monolito que a gente tem aqui, e também percorrer um pouco mais sobre esse padrão de arquitetura que é o back-end for front-end. Bom, meu nome é Gabriel, é um prazer estar mais esse ano aqui na Conf, dessa vez como palestrante. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Nicolas. É um prazer também estar aqui, desta vez também como palestrante, acompanhar a conferência como participante desde o primeiro ano. Espero que vocês curtam a palestra. Bom, esses são os assuntos que a gente vai estar falando no decorrer da talk. Vão ser 30 minutinhos que a gente vai estar falando aí, tem bastante coisa para falar. Vamos que vamos. Bom, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui, então, são monolitos, abordar alguns porquês, alguns motivos, é, entender o que motiva a gente a desconstruir eles, né? Então, monolito nada mais é que um estilo arquitetural de aplicações, onde a gente tem toda a base de código centralizada num único repositório, né? A gente sabe da existência de possibilidades de se modularizar monolitos, mas mesmo assim, o ponto que a gente está trazendo aqui é que esses módulos em produção, eles vão competir pelos recursos, então eles vão competir por processamento, por memória, por acesso a banco de dados, compartimento de arquivos e etc. É, a reflexão que a gente traz agora aqui, esse monolito vai ser um problema, né? Certo. Como de certa forma a gente vai argumentar contra monolitos aqui, inclusive compartilhando alguma experiência de como desconstruir um, é importante deixar claro que a gente não tem problemas com esse tipo de arquitetura, é, ou até mesmo essas limitações que são comuns a gente ouvir por aí na comunidade, que você escuta do seu coleguinha que fala que microserviços é melhor que monolito. Inclusive, pessoalmente, eu gosto muito desse tipo de arquitetura e acho que ela tem sim seu espaço em boa parte, quase todos os grandes softwares por aí. O ponto ainda, se falando de escalabilidade, é perfeitamente possível também encontrar empresas grandes e de sucesso que usam o monolito como estilo arquitetural de aplicações. O mais famoso de todos, acho que famoso de todos que a gente consegue encontrar por aí em várias palestras é o do Stack Overflow, que imagino que grande parte de vocês conheçam. Para a maioria dos casos, então, que a gente constata hoje, onde que se começa a migrar os monolitos, né? Normalmente a gente consegue identificar sintomas parecidos assim nas equipes de produto, de engenharia que decidem migrar esse monolito. De certa forma, esses sintomas eles foram ocasionados por escolhas, decisões ruins no começo da vida útil do software, que impactam hoje no negócio e como os desenvolvedores entregam suas funcionalidades. E os desenvolvedores eles começam a não ver a hora de se livrar desse problema. Então, o caminho mais natural aqui é a gente falar de REST APIs, mas você deve conhecer apenas como APIs. Não são a mesma coisa, mas REST é tão popular a ponto de que a maioria conhece apenas como APIs. Então, o primeiro ponto sobre tirar a funcionalidade do monolito e trazer para o REST APIs que a gente entende é que é um processo lento. Escrever um código que já funciona num código novo e trazer, via de regra, todo um ecossistema novo de sistemas distribuídos, isso torna o processo realmente lento. Decisões demasiadas, né? Então, aqui a gente tem muitas pessoas envolvidas para definir o que a gente chama de domínio do que vai ser a nossa API, de como ela vai se comportar e de como ela vai entender, né? A gente está falando de falta de autonomia também, né? Não me entenda mal. O ponto é, todas essas pessoas se juntaram e decidiram que elas acreditam ser o melhor para o negócio, para esse domínio. Mas da perspectiva de front-end, uma vez esse domínio definido, a gente não tem mais flexibilidade de alterar ele. Aquela API ela foi criada para servir a um propósito e aquilo, aquele pedacinho do negócio. Ela não vai se adaptar aos seus consumidores, os seus consumidores vão se adaptar a ela. E ainda, por último, quando a gente toma esse caminho de ir para REST APIs,
o legado ainda é uma preocupação, né? A gente precisa se preocupar com todo momento com as funcionalidades que já existem no Monolith, integrar essas APIs e vice-versa, e banco de dados. Normalmente, o maior desafio aqui é desconstruir o banco de dados, não a base de código em si. Então, essas APIs começam a se comunicar com o monolito e uma via de mão dupla, né? Então, aqui a gente faz a reflexão de por que migrar um monolito, né? Então, se a engenharia, o time de desenvolvedores da sua empresa já tomou todas as decisões corretas ao longo do tempo, e aqui, de novo, né, não estou falando de previsão de previsibilidade futura, são decisões que levam a uma boa base de código, uma boa escrita de código. Então, seu monolito tem uma arquitetura boa, bem definida. Porque, de fato, então, a gente precisa migrar o monolito? Aqui talvez sejam os principais pontos que realmente justifiquem essa migração, assim, né, se a gente for falar de conceito mesmo. A manutenção, quando mesmo modularizado, mesmo em equipes altamente grandes, existem abordagens para se lidar com esses problemas. Vai chegar um momento que, se seu time de engenharia for muito, muito grande, vai começar a ser um problema, a base de código extremamente grande, da perspectiva de evolução. Possível base de código legado, a gente vai ter muito código duplicado, porque essa base de código está absurdamente grande, você vai ter desenvolvedores com visões de mundo diferentes, querendo aplicar coisas diferentes, você começa a ter um certo desafio a manter uma padronização, né? Que de fato o principal fator que se justifica, né, a escalabilidade técnica, quando você começa a ter que escalar seu monolito tanto vertical ou horizontalmente, de forma desproporcional ao uso dos seus usuários, porque uma funcionalidade consome mais recursos do que outra, e aí então a gente tem o par desse, que é a da escalabilidade técnica, que é a escalabilidade humana, que é de fato o que eu comentei aqui de equipes grandes já, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um processo natural de que a maioria dos monolitos passam, né? Então a gente tem ali o monolito, tem uma caixinha que é o front-end, a gente está num evento de React front-end. O primeiro passo é que os desenvolvedores sentem essa dor de, putz, eu faço back-end junto com o front-end, então eu tenho que tirar o front-end, coloca ele na frente, deixa o monolito atrás, senão não é um back-end, e o monolito começa a se dividir em várias APIs. Falando um pouquinho sobre o monolito da Archivane, né, para vocês entenderem o tamanho desse problema que a gente está enfrentando. Ele é um projeto de 7 anos, né, desde o início da Archivane. Tem dependências legadas, o PHP na versão 5 ainda, então a gente está abrindo mão de performance pelo fato dele estar na versão 5. Muito código legado, jQuery, pré e pós-processador de CSS. Algumas funcionalidades represadas, né? Muito código que não é mais utilizado, funcionalidade esquecida mesmo dentro do projeto. E escalonamento desproporcional, às vezes alguma feature cresce muito dentro do monolito, acaba tendo esse crescimento desproporcional, né, dentro do monolito. Faria total sentido tá fora daquele repositório ou desse projeto. E qual que é a estratégia que a gente utilizou para iniciar esse processo de desconstrução? A estratégia que a gente utilizou é o Strangler Pattern. Não sei se vocês já viram, mas é um conceito que o Martin Fowler deu esse nome, né, em 2004 num blog post, onde ele fala que na árvore, uma figueira no caso, que acontece esse fenômeno de sair novos ramos, novos galhos, né? E esses galhos serem envoltos em volta do tronco até que o tronco morra. Então, pensando que cada tronco, na verdade, que cada galho seriam os microserviços e o tronco seria o monolito. Trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, para a gente entender esse padrão que ele comentou, dando o exemplo da árvore, a gente tem essa imagem que a primeira coluna ali seria um monolito, né, num bloco grande de um projeto monolito mesmo. No primeiro ano, a gente consegue tirar um pedaço do monolito e e a partir desse momento, todas as novas features que vão surgindo no time já vão nascer dentro de um microserviço.
Então, o ano 2 tiramos mais um pedaço do monolito, e assim sucessivamente, né, até que o monolito morra. Vocês podem ver que é um processo demorado, né? Nesse exemplo está 4 anos, e a cada ano é importante que a gente tire um pedaço do monolito e as novas features sempre sejam microserviços. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho dos benefícios e características principais de uma arquitetura de BFFs. BFF nada mais é do que o apelido carinhoso que a gente dá para back-end for front-end. Primeiro ponto aqui, então, é o encapsulamento. Um BFF, quando a gente decide trazer esse estilo de arquitetura para o nosso ecossistema de aplicação, ele traz consigo isso. Ele é especialista em poucas funcionalidades, então ele centra em resolver aquele problema. Então, de certa forma, ele encapsula bem as regras que aquelas funcionalidades exigem, né? Ao mesmo tempo que ele abstrai também, porque ele traz autonomia para o time, pois a gente vai ter serviços, APIs voltados especificamente para um conjunto de pequeno uso, né? Funcionalidades realmente pensadas e planejadas para aquilo. Isso é a principal característica que o BFF traz consigo. Então, a gente já fez aqui, já falou aqui de autonomia, né? E tudo isso se resulta em um tempo de lançamento melhor, porque a gente tem desenvolvedores trabalhando em construir uma API, back-end for front-end, no final das contas vai ser um serviço de back-end seu, que seu front-end vai se comunicar diretamente, e você está preocupado apenas em resolver os problemas específicos daquelas funcionalidades, né? E dado todos esses pontos, né, dos benefícios e sobre a arquitetura do BFF, por que a gente deveria utilizar a BFF? Por que a gente aqui decidiu utilizar a BFF? Bom, primeiro ponto, né, é que a gente precisa considerar que APIs são genéricas, APIs são construídas para serem genéricas, né? A API não conhece os seus clientes, ao mesmo tempo que ela tem um aplicativo sendo o seu cliente, um serviço web. Então, ela é arquitetada para diferentes tipos de aplicações e não permite muitos ajustes em determinados cenários, pelo fato dela não conseguir descer muito nível em determinada feature para não comprometer os outros clientes, né? E BFFs são especialistas. O front-end pede apenas o que de fato precisa, ou seja, eu consigo construir queries customizadas e dar para aquele componente só o que ele precisa de fato, e manipulação de dados mais simples e robusta, pelo fato de que com BFFs eu consigo descer mais o nível da feature, como o meu BFF é especialista naquela feature que eu estou desenvolvendo, eu consigo ter essa manipulação de dados mais robusta. Ou seja, a gente tem um servidor inteirinho para o front-end. Especialista versus generalista, né? Assim como acabei de comentar. Foco em performance, como a gente tem um servidor só para esse cara, a gente consegue fazer N otimizações, tunnings, estratégias de cache. Foco em usabilidade, como performance e usabilidade caminham juntos, a gente consegue tomar decisões mais certeiras, focadas em usabilidade, né? E desenvolvimento simplificado, pelo fato de que eu sempre vou ter pequenos projetos com códigos mais enxutos, a gente consegue ter um desenvolvimento mais simples. Bom, então, como fazer BFF, né? A gente está vendendo todos esses benefícios aqui, a gente vai passar por alguns pontos principais de como você pode fazer aí na sua empresa, no seu próximo projeto. A gente falou bastante de autonomia, o primeiro ponto é entender que autonomia é diferente de bagunça, né? Então, aqui a gente tem uma imagem comum de vários front-ends, tem um web, um desktop, um mobile, e além do web a gente pode ter muitos dentro do mobile, a gente pode ter um para iOS, um para Android comunicando com a APIs, APIs comunicando com a APIs e vice-versa.
Isso começa a se tornar intrínseco, né, no dia a dia, quando você está lidando com APIs REST convencionais, fica muito a cargo do time, dos desenvolvedores que conhecem como aquele escopo do negócio funciona, né. E é aqui que a gente coloca uma camada intermediária, que são os BFFs, e aí eles funcionam dessa forma, e aqui é uma proposta até de organização de time, claro que vai depender muito de como o seu time dentro da sua empresa, da sua organização se organiza de fato, né? Mas aqui veja que a gente tem os escopos bem delimitados, então o mesmo time que cuida do front-end de web cuida do BFF, esse BFF ele vai falar com as APIs necessárias, que a gente chama de data source, né? As APIs elas vão servir como data source de alguma forma, a gente vai tirar o dado delas ou de um banco de dados, e de certa forma também essas APIs elas se encaixam no conceito de downstream services, né? Que são serviços que vão ser utilizados como apenas quando requisitados, né? Então, veja que aqui a gente só colocou uma camada intermediária de serviços, que é justamente os BFFs, que vão entregar, de fato, interagir com os nossos front-ends, entregando sem muita complexidade os dados que eles precisarem. Então, escolher as tecnologias, aí de fato você escolhe se você vai usar SOAP, REST, gRPC ou até mesmo GraphQL, a linguagem de programação que você vai utilizar para construir esses serviços. Aqui a gente colocou o ponto principal que a gente falou de REST, mas ainda assim é importante a migração, que o Gabriel comentou lá do Strangler Partner. As APIs são suas amigas, porque é através delas que você vai obter dados. Vai obter dados de forma mais complexa no seu BFF e devolver isso de forma muito simplificada para o seu front-end. E aqui o ponto, se você as duas abordagens principais para designs de APIs atualmente no mercado, o GraphQL REST, já dando spoiler aqui que a gente escolheu o GraphQL para os BFFs. Então, como que a gente fez de fato no Archivay, né? De fato, a gente criou dois monorepos, um para front-end e um para BFF. Cada front-end tem o seu par de BFF. A gente não criou todos no mesmo monorepo. A gente já vai comentar um pouquinho sobre os monorepos e o que a gente usa para gerenciar eles. Mas a gente não colocou todos no mesmo monorep por características de build, de pipelines, de como isso fica em produção. Front-end tem muito mais a ver com estático, com menos complexidade. BFF tem mais a ver com back-end, com outras pessoas até que não são de front-end contribuírem, pessoas que queiram aprender Node.js também. Então aqui só um desenho de como esses pacotes ficam quando eles vão para produção. A gente tem então um BFF A, B e C, a gente com Docker, a gente usa Kubernetes, na cloud da Google com GKE, a gente junta tudo isso, faz um build e coloca em produção. E aí isso está disponível, aberto para os nossos front-ends usarem. Comentando um pouco, né, então sobre a stack que a gente escolheu aqui para fazer parte desse processo. A primeira delas é o GraphQL. A gente vai passar uma a uma explicando as motivações que a gente escolheu. Então, por que a gente escolheu o GraphQL? Acho que o primeiro ponto, e talvez mais importante, é que ele otimiza o tráfego de rede, né? O GraphQL, como a gente sabe, ele resolve os problemas de under e overfetching. Os contratos, com os contratos, o esquema do GraphQL em si, a gente acaba tendo uma documentação 100% automática, então a gente tem contratos muito bem estabelecidos do BFF para o front-end. Desenvolvimento centrado na UI, pelo fato de toda a responsabilidade de busca de dados e manipulação de dados tá do lado do front-end, e pelo fato dele ser agnóstico entre linguagens. Hoje a gente está usando o Node, né, mas porventura, caso no futuro a gente precise alterar a linguagem, o GraphQL ele é agnóstico de linguagem, a gente já tem um caminho andado aí com o esquema pronto, e caso a gente tenha um membro novo no time, ele só precisa aprender a nova linguagem, e o GraphQL é igual para todo mundo, né? A segunda stack seria Apollo,
Por que a gente decidiu pelo Apollo? Primeiro ponto, pelo esquema First. Aqui a gente adotou uma estratégia de split de esquemas por feature. Tem funcionado muito bem, então a gente acredita que isso seja um ponto positivo. Subscriptions. O Apollo tem todo um ecossistema em volta de subscriptions que ele te entrega de forma muito fácil de usar. Então, caso a gente precise de algum dado em tempo real que precise de socket, a gente já tem ali muito fácil de puxar e utilizar. Né? Ecossistema, o Apollo também tem todo um ecossistema desde o client até o server com ferramentas de análise, a comunidade é muito ativa também, releases frequentes, tem uma grande empresa por trás, então tudo isso colaborou para que a gente escolhesse o Apollo. E a baixa curva de aprendizado. Se a gente comparar o Apollo com outras ferramentas que tem no mercado que resolvem esse mesmo problema, o Apollo é muito mais simples do que essas ferramentas. No nosso caso, isso foi um fator que determinou bastante escolher o Apollo nesse momento. Né? E o Lerna, por que a gente decidiu usar o Lerna? Como o Nicolas disse, a gente está com monorepos tanto no front-end quanto na parte do BFF. Então, a gente está usando o Lerna para fazer esse gerenciamento das versões independentes dos pacotes. Gestão das dependências, né? Gestão de processos. O Lerna tem uma gama de comandos ali que a gente consegue utilizar de forma bem simples. E pelo fato desses comandos e da utilização do Lerna ser muito tranquila, a gente ganha uma dev experience muito grande na utilização do Lerna. Bom, o próximo aqui é que para as aplicações de front-end a gente escolheu utilizar Next.js como framework, para não gastar os tempos que a gente normalmente gasta inicialmente configurando o build, estrutura, como isso vai se portar em produção, a gente escolheu o Next. Os recursos que ele traz para a gente que mais brilham aos olhos, né? Métricas, as métricas de build em produção deles são muito úteis para a gente. A gente acredita também fielmente o nosso time tem uma larga experiência de outras vivências, de outros frameworks. A gente acredita que ele é o framework que mais está à frente dos outros no mercado, o framework mais completo, entrega uma caixa de soluções mais redondinha. E também é completo de recursos, desde voltada a performance, otimizações de estrutura de passos, o roteamento dele é uma coisa absurda, de como isso é fantástico. E também traz flexibilidade e facilidades, né? Então, a gente pode escolher usar server-side render, a gente pode usar render no client, ou a gente pode usar server-side generation e colocar isso em tempo de build, e aí não tem render nem no client nem no server, só estático, com alguma CDN resolvendo isso para a gente, desses arquivos de algum bucket. Então, com o mesmo framework, a gente consegue resolver abordagens e problemas distintos de forma muito simples. Também faz parte do nosso stack Hero TypeScript, então. Por que a gente usa TypeScript? Vamos passar pelos pontos. A gente acredita que se a gente utilizar TypeScript do jeito certo, ele ajuda a tornar o código mais legível, facilitar o entendimento do código. O que a gente chama de assinatura, né? Então a gente tem bem definido o dev na hora de debugar o que entra, o que sai de cada função ou método. Isso ajuda demais no entendimento do código. A confiabilidade é algo que realmente a sua aplicação com poucos ou até mesmo sem nenhum teste, se ela estiver realmente tipada de forma correta, você tem uma segurança maior em refatorar, em incrementar aquele código, em atualizar bibliotecas que contêm tipos. Então, ele traz essa segurança a mais. E aí tudo isso contribui em refatoração constante, que é uma coisa essencial, né, para o desenvolvimento de software, como muitos de vocês já devem saber. E por último aqui, React. Eu espero que
vocês que vocês saibam as respostas aqui. O principal fator é a gente estar numa conf de React, a gente ama a comunidade, a gente ama desde os criadores de React, tudo é fantástico, sempre que a gente precisa de suporte, as funcionalidades, os caminhos que o React toma. O React realmente é revolucionário, ele é o framework, ele é a biblioteca que dita o desenvolvimento de funcionalidades em relação às outras bibliotecas e frameworks de front-end. Também repleto de recursos, a gente conta com server-side, a gente conta com React Native, parte do nosso time tem experiência em React Native. Hoje a gente ainda não tem nenhuma solução robusta construída, mas se precisar, a gente está bem servido com todo o know-how que a gente já tem. Comentei que server-side render e mobile são parte dos recursos, é algo que realmente a gente espera desfrutar disso no futuro em breve. E um dos maiores benefícios é o React muito fácil de testar, ele tornou o front-end muito, democratizou os testes no front-end, e tornou, hoje a gente tem bibliotecas que evoluíram isso ainda, né, tornaram mais fácil ainda, mas com a facilidade que ele dá em construir componentes, pedaços de código front-end, é muito fácil testar. A conclusão disso tudo aqui, então, é que com autonomia, com toda essa robustez aqui, a gente ganha um certo, a gente fica meio overpower, né? Com grandes poderes, a gente vem grandes responsabilidades. Todas essas decisões nossas aqui combinam para algumas coisas, um impacto em contratação. Então, quando a gente vai entrevistar alguém, a expectativa de que essa pessoa já saiba alguma coisa da nossa stack é grande, porque a gente quer que essa pessoa chegue e questione algumas decisões, que ela de fato contribua para alguns rumos que as coisas estejam tomando. Ou não, a gente também contrata pessoas que não têm experiência nenhuma nessas tecnologias, ou até mesmo em front-end. Mas aí também tem um impacto que a gente deixa claro desde o primeiro dia, que vai ser um grande desafio ela pegar e chegar e lidar com todo esse ecossistema, né? Porque não é em muitas empresas que a gente encontra por aí front-ends fazendo aplicações Node, vice-versa. Ownership das squads, com os BFFs, você traz as responsabilidades para dentro da squad. Normalmente, quando um front-end consome API, ele pode consumir API de outros times, você tem outros times focados em APIs. Então, quando você está trazendo um BFF para dentro do seu ecossistema de aplicações, você tem que estar ciente que o time que criou aquilo vai ter que manter, que ali é um grande ponto de falha no seu ecossistema de aplicação. Ele centraliza todas as chamadas e respostas do seu front-end. Então, é preciso ter claro isso, né? E aí o que vai te ajudar a resolver esse problema é a monitoria, né? Você vai precisar olhar gráficos, a saúde da sua aplicação, você vai precisar rastrear erros através de logs. Aqui a gente usa duas ferramentas bem famosas no mercado, que é o Grafana com o Prometheus como data source, e a gente usa a stack da Elastic, né, conhecido como LK, para log. E aí tudo isso porque realmente quando eu queimei a largada, tudo isso é porque os BFFs se tornam um grande ponto de falha e você precisa se preocupar realmente com a resiliência dessas aplicações e caso elas vierem a passar algum apuro, que seja fácil encontrar os erros e consertar o mais rápido possível. Mais uma preocupação, front-ends normalmente não tem arquitetura de código em sua essência como preocupação, então a gente está falando de arquitetura hexagonal, arquitetura de cebola, arquitetura limpa, né, arquitetura clean, uma variação dessas. A gente tem que se preocupar com isso no momento que a gente está construindo BFFs, que é justamente desacoplar as camadas para que a gente tenha os benefícios que a gente já falou, de o GraphQL ser só GraphQL, a linguagem ser só questão de implementação, o que entra e o que sai está bem definido pelos contratos que ficam nos adaptadores, e por aí vai. Bom, dado todos esses tópicos aí que a gente comentou, algumas considerações finais aqui para a gente fazer. Caso surja
essa vontade de iniciar a desconstrução, é preciso a gente se perguntar se realmente é o momento de desconstruir. Como o Nicolas comentou, em determinados cenários, monolito ainda faz bastante sentido. Então, não é bom começar direto um processo de desconstrução, é bom sempre estar pautado por alguma coisa, né? Saber que não é rápido, assim como a gente viu lá no Strangler Pattern, lá naquele desenho, é um processo demorado e é importante que os devs e o pessoal de gestão todos estejam confortáveis em saber que é um processo que demora, que não é rápido, mas que é necessário, né? E evolução constante, assim como a gente também viu naquele desenho, é importante que sempre, dada essa decisão, que sempre tenha essa evolução dos microserviços, sempre tirar pedaços do monolito e criar microserviços para isso. Dado esse momento, você não alimentar mais o monolito, né? Não crescer mais ele. Bom, é isso. Momento jabá agora. Fa- Eu vou deixar, mano. Falar que tem muita vaga aqui na Arquivei. Esse QR Code aí, se vocês lerem, vai levar vocês para a página da Arquivei, ou caso vocês queiram também ir pela URL. Cara, eu acho que vai ser muito legal se porventura alguém for contratado através da React Conf. Aqui a galera, o time de front aqui é muito alto nível e você vai trabalhar com figuras tipo o Nicolas aí, colocando óculos da Arquivei. A gente vai ficar bem feliz se vocês se aplicarem e tiverem sucesso no processo. Contem com a gente, ajuda, tirar dúvidas. Ou até mesmo com o intuito da palestra, a gente espera pelo menos ser adicionado mais uma possibilidade no leque de soluções de vocês, aí na empresa de vocês mesmo. Se vocês porventura já trabalham ou começarem a trabalhar com essa abordagem, vamos trocar figurinha. Isso aí. E a parte que interessa agora, né? Temos brindes. Não sei se o Nick já fez o sorteio ou se ele vai fazer ainda. Mas é uma forma que a gente, Arquivei, que a gente encontrou de retribuir, que a comunidade tanto contribui. Então vai ter várias camisetas aí para distribuir. Uma Alexa também, que também quero concorrer, essa Alexa aí. E é isso. Espero que vocês gostem. Aí são nossos contatos, para a gente criar um networking aí, GitHub, Twitter, LinkedIn. Espero que vocês adicionem a gente lá, mandem um feedback da Talk. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês e nos vemos Obrigado numa por próxima. estarem com a gente na palestra. Até mais, pessoal. Forte abraço. Valeu!